Irmãos, que Jesus esteja entre nós. Vamos tratar de um tema hoje que vai nos levar a algumas reflexões que provavelmente nunca ocorreram em nossas mentes. Mas como? Pois é. Pode existir alguma coisa nova? Claro que não, mas sempre é bom lembrar alguma coisa que pouco se comenta. A ciência espírita, ela também necessita de outras ciências para que ela cada vez mais evolua, se complete. E o próprio Allan Kardec falou sobre isso. Chegou ao ponto de Kardec dizer que se em algum momento a ciência provar algo que a doutrina espírita, que a ciência espírita não conseguiu elucidar da forma mais completa, que deveríamos seguir o caminho da ciência e deixar aquele ponto que não foi bem esclarecido pela ciência espírita. Então hoje nós vamos usar da ciência do direito para elucidar alguns pontos do Evangelho e da doutrina espírita. Até então, nós aprendemos que o dano moral ou material que podemos causar a alguém, ele surge pela intenção, dolo, ou pela imprudência, negligência, ou falta de habilidade ou imperícia, culpa. Na ciência jurídica, o ser humano pode praticar um crime ou algum ato ilícito, um ato desrespeitoso, causando assim dano, ou pela intenção, quero provocar o dano, ou pela culpa, imprudência. O imprudente é aquele que faz o que não deveria fazer. O negligente é aquele que não faz o que deveria fazer. E o imperito é aquele que não tem habilidade para fazer o que deve fazer. Até aí, todos nós compreendemos. E aprendemos pela doutrina espírita que Deus julga pela intenção. Ou seja, a atitude dolosa para a justiça divina seria a mais cruel, nefasta. Mas também a negligência e imprudência serão cobradas perante a justiça divina. Mas não queremos tratar aqui hoje desses pontos, porque todos nós sabemos com profundidade a esse respeito. Todos nós. Todos nós sabemos que pelo dolo, a intenção, podemos provocar, causar prejuízos a alguém, e pela culpa também. Então isso, não há dúvida. Vamos tratar de um tema ainda mais complexo, que pouco se pensa sobre isso, e que o direito nos ensina. O direito nos ensina. E pelo que nós compreendemos, parece que só o direito nos ensina isso. Nenhuma ciência nos ensina como o direito nos ensina, que mesmo a atitude lícita, aquela que a gente faz corretamente, tomando todas as medidas, mesmo com a conduta reta, alguém poderá causar um dano a outrem. Um homem de bem pode provocar um dano a alguém. Um espírito superior, com toda a sua conduta, o puro não. Mas o superior pode causar um dano a alguém. Então, mesmo fazendo tudo certo, poderemos causar danos a alguém. Mas como? De que modo? É aí que nós vamos refletir. Partindo do princípio
de que toda conduta ela gera um risco. Toda conduta moral, física, ela tem algum risco. Por exemplo, viver é um risco. Viver é um risco. Evoluir, mesmo no caminho reto, é um risco. Amar também é um risco. Então, o ato lícito que poderá causar um dano a alguém poderá estar vinculado a algum tipo de risco. Um ato lícito, um ato honesto, um ato correto poderá causar um dano a alguém. Sem dolo, sem imprudência, sem negligência, sem imperícia, e causa dano a alguém. Daqui a pouco vamos aos exemplos, fica mais fácil entender sobre essa ciência tão complexa. O ato lícito provocando danos às pessoas. E é aí que um espírito puro é o único que não erra. Quando ele pratica um ato lícito, ele cuida de duas coisas. Ele cuida de garantias e de segurança. O que o direito diz que temos de cuidar. Para tudo na vida temos que pesar as garantias e do outro lado da balança, a segurança. Qual é a segurança, qual é a garantia que eu tenho correndo esse risco praticando a caridade, por exemplo? Porque a caridade é um ato lícito. Mas se não tomarmos as devidas providências de garantias e de segurança, a caridade poderá ser um mal. A caridade poderá prejudicar. A caridade poderá ser a causadora de um dano. A causadora de um dano físico, material e de um dano moral. Muitos pais que fazem corretamente tudo que a educação e a boa orientação mandam, ficam aflitos diante dos descaminhos dos seus filhos. E eles batem as portas dos psicólogos, porque eles querem entender onde eu errei. Eu fiz tudo certo, onde eu errei? Minha consciência não me acusa de nada, mas onde eu errei? Porque eu fui o causador desse dano. Ele quer saber, e o psicólogo vai ter que dizer a ele onde é que ele errou. Como é que Deus, sabedoria suprema, age conosco? Para nós entendermos isso, precisamos também entender a sabedoria divina, e só com Ele, com o nosso Pai, é possível entender o que significa isso. Ato lícito, correto, conduta honesta, gerando dano. Somente tentando entender a sabedoria de Deus, é possível começar a entender como é que as nossas boas ações podem prejudicar alguém. Imaginemos os filhos, os pais e os avós. Há uma tendência natural dos filhos, em alguns casos, de entregar os netos para que os avós cuidem. Isso é muito comum. Vovô, vovó, toma conta. E viaja, vai para a Europa. E o vovô e a vovó vai tomando conta do netinho ou da netinha. Tudo bem. Os avós estão praticando atos de amor com seus netinhos. Onde é que está a ilicitude nisso? Onde é que está o mal nisso? É tão bom ter neto dentro de casa.
é tão bom. Mas será? Aí vai ficando os netinhos. Em alguns casos, os avós até tomam para criar. Se brincar, ficam mais tempo na casa do vovô e da vovó, que é mais interessante, do que na casa dos pais. Os senhores sabem disso. Aí chega o dia da desencarnação do vovô e da desencarnação da vovó. Aquele neto tão vinculado aos seus avós, no dia da desencarnação de um deles ou dos dois, eles se sentem órfãos. Porque o carinho e o afeto que eles têm pelos avós são superiores ao que eles têm pelos pais. Uma vez eu fui no sepultamento de um avô, aqui no cemitério Santana, em Goiânia. Foi pela manhã. E aquele neto ficou sentado ao túmulo no sol quente, da manhã até o cemitério fechar. Em cima do túmulo, pensando, e agora, como será a minha vida sem o meu avô? A pessoa que ele mais amava, a pessoa que ele mais confiava. Então, às vezes, o avô e a avó têm que dizer não para os filhos: olha, quem tem que criar seu filho é você, porque senão você vai perder seu filho. Você vai perder seu filho. E eu não quero que você perca o seu filho. Quem tem que cuidar do filho é o pai e a mãe, e não avô e avó. Um ato lícito, uma conduta de amor, provocando um dano a uma família. Um dano a uma família. E agora, os pais que não acreditam nas competências dos seus filhos: vou trabalhar e vou dar um imóvel, um apartamento, uma casa para cada filho. Muito bem, que mal há nisso? Nenhum. Afinal de contas, o pai e a mãe estão fazendo algo importante. Está dando uma casa própria, sair do aluguel. Pois é. Isso pode provocar um grande dano, porque eles não vão experimentar o que significa trabalhar e, com o esforço do trabalho, adquirir o seu bem imóvel, a sua casa própria. Os pais estão tirando dos filhos as oportunidades de serem eles mesmos competentes no trabalho para adquirirem seu patrimônio. Claro que tem filhos que recebem as bênçãos, que recebem a graça e são reconhecidos. E tem a gratidão, mas não acontece isso com a maioria. E aí o pai, ao invés de estar pensando, a mãe está pensando que está fazendo um bem, está provocando um grande dano, porque está tirando do filho a oportunidade de ter a alegria de comprar o seu imóvel. Está tirando dele a alegria de comprar o seu imóvel. Um filho saudável, que tem inteligência. Então, aqueles pais que trabalham para dar tudo aos filhos, eles estão apostando na incompetência dos filhos. O meu filho é tão incompetente que não vai dar conta de comprar uma casa, então tem que dar para ele. E se torna incompetente. Então, como é que Deus faz conosco? Ele nos dá. O que é que Ele nos deu? A vida. A vida é mais do que o alimento e o corpo é mais do que as vestes. Jesus disse isso. Mas Ele, ao mesmo tempo que nos dá a vida, Ele nos dá o livre-arbítrio para que nós escolhamos e nós colhamos aquilo que nós semeamos. Se temos o livre-arbítrio, é porque Deus decidiu
não nos entregar a vida com perfeição. Você vai conseguir a sua perfeição. Você vai trabalhar pela sua perfeição, porque o Pai trabalha até o dia de hoje. Seria muito fácil, e Deus poderia fazer isso, cria seus filhos já todos perfeitos, moralmente e intelectualmente. Mas Ele não fez isso. Ele criou o espírito simples e ignorante. E agora você vai ter que conquistar a sua perfeição espiritual. A perfeição espiritual não vem de graça. A perfeição espiritual não nos chega sem esforços, sem sacrifícios, sem luta, sem trabalho, sem esforço, sem merecimento. Então não é justo. Não é justo. Claro que Deus também nos oferece situações que chegam até a nossa casa sem muito esforço. Quando nós valorizamos, é ótimo. O problema é que em 90% dos casos nós não valorizamos. E como não valorizamos, aí vem a outra situação. Agora você vai ter que trabalhar, se esforçar para adquirir aquilo que eu dei e você jogou fora. E você não valorizou. E você não soube aproveitar. Veio com um corpo perfeito, com inteligência, com os braços, pernas, não soube aproveitar. Não valorizou, agora vai voltar numa outra condição altamente constrangedora, é a justiça de Deus. Então, muitas vezes, nós pensamos que estamos a fazer uma coisa certa, correta, e estamos sendo os causadores de muitos danos. Por exemplo, facilitando a vida para quem não sabe valorizar, para quem não sabe respeitar. Se Deus, que é todo amor, que é toda sabedoria, toda potência, toda onipotência, constrange o indivíduo a saber respeitar as bênçãos da vida, por que nós queremos ser mais do que eles? Ninguém nos ama mais do que Deus. Nós queremos o quê? Sermos mais do que Deus? Estamos vendo que o indivíduo não merece, não tem condições, e nós estamos atirando pão para quem devolve o pão em forma de ingratidão. O Pai não deixa de amar o ingrato, mas Ele não facilita para o ingrato, Ele não facilita para o injusto, Ele não dá chance para o injusto. E a ira divina, o peso da sua lei de justiça, é muito mais doloroso do que qualquer crueldade humana. O que a lei divina pode fazer e o que ela faz, as dores que ela provoca para educar esse indivíduo que ainda não despertou para a vida espiritual, é algo doloroso. É muito doloroso. Mas somente desse jeito, dessa forma, esse indivíduo vai aprender a lição, valorizar a bênção, valorizar cada minuto, cada oportunidade, o tempo, a família, as pessoas boas e amigas, os amigos, a sociedade, a bênção da encarnação, de um corpo agradável, de um corpo perfeito, e que o ingrato joga todas essas bênçãos no lixo. Jesus multiplicou pães e peixes, porque aqueles 5.000 homens, e provavelmente 5.000 mulheres e crianças, estavam numa situação de risco.
era tarde, e de 5 pães e 2 peixes, Jesus multiplicou. Mas olha o que aconteceu, meus irmãos. Depois que Jesus multiplicou pães e peixes, o povo queria que ele continuasse a multiplicar. E ainda defenderam a ideia, porque Moisés no deserto, o maná caiu no deserto por muitos anos. Então por que o senhor não faz a mesma coisa? Está lá no Evangelho. Eles querendo que Jesus continuasse a multiplicar pão e peixe. E é aí que Jesus fala: eu sou o pão da vida. Mais importante do que o pão material, que depois vai continuar gerando fome, o pão da vida, o pão do conhecimento, o pão espiritual, ele mata a fome para sempre. Jesus multiplicou o pão e o peixe numa circunstância para proteger da fome. E olha o resultado. Que sinal o Senhor pode nos dar? Se no deserto, por causa de Moisés, Deus fez o maná sair ou descer do céu. Olha a cobrança. Jesus fez uma situação de exceção. Ele transformou a água em vinho por uma exceção. Ele não veio aqui para transformar toda a água em vinho. Mas, provavelmente, em outras circunstâncias deveriam ter cobrado: Senhor, faz de novo, igual aconteceu em Caná, e ele não fez, porque ele não veio aqui para isso. O próprio mestre, espírito puro, perfeito, fazendo o bem, fazendo a caridade, curando a todos, enfrentando essa situação de risco, ter de multiplicar pão e peixe para dar boa vida a quem não queria trabalhar, ao ocioso. Não funciona assim. E ele não fez, só mais uma vez, numa outra condição, somente 2 vezes. Ele não veio aqui para ficar 10, 20, 30, 40 anos, fazendo o maná descer do céu, materializando pães e peixes. Ele não veio aqui para isso. Então Jesus foi muito bem claro sobre sua missão. E é evidente que questionaram: como é que ele diz que veio do céu? Ele não é o filho de José e de Maria? Agora está dizendo que veio do céu? Ele não é como nós, ser humano? Agora está dando uma de ser superior e divino? Questionaram, porque pressionaram a Jesus a continuar multiplicando pães e peixes. É o filho que pressiona o pai e a mãe a continuar passando para ele as informações, as bênçãos materiais, e o filho não quer saber de trabalhar, não quer saber de estudar, não quer saber de se esforçar, porque ele acha que as pessoas têm o dever, ou têm os deveres de dar tudo a ele. Ninguém tem o dever de nos dar tudo o que queremos. Então, a pergunta é: o que é que nós fazemos? O que é que nós estamos fazendo nesse exato momento na nossa vida e que lá na frente vai provocar o dano a alguém? Qual é o folgado que estamos a sustentar? Qual é a folga que nós estamos dando ao folgado? Como diz o professor Isamitiba, há sempre um sufocado para manter a folga de um folgado. E aí o indivíduo se sufoca por causa do folgado. Contrata uma diarista quando tem 10 mulheres em casa para cuidar das roupas, para cuidar da casa. Não tem cabimento isso. Isso me lembra um caso de um amigo meu. E diante da separação, a ex-mulher disse: eu estou separando dele porque ele é muito certinho,
Ele gosta de tudo arrumadinho, todas as roupas arrumadinhas, tudo da gaveta dele arrumadinho. Ele é muito certinho, não serve para mim. Separou porque o marido era muito correto, era muito sério, era muito certinho. Isso me lembra uma aluna: professor, eu estou muito arrependida da minha separação. Casei com um homem da área do direito, bacharel, advogado, e ele resolveu ser juiz federal. Esse homem começava de sexta-feira à noite até domingo, se trancava no quarto estudando. Eu não suportei aquela vida. Pedi separação e divórcio. Por incrível que pareça, professor, logo depois que a gente se divorciou, ele passou no concurso. Ele é juiz federal lá em Mato Grosso. E como eu estou arrependida porque eu não dei apoio ao meu marido. Deveria ter dado apoio. E ela estudante de direito, minha aluna. O que é que eu faço? Eu falei, agora arruma um outro e dê toda a força para ele passar. Mas ele é tão bom, professor, ele paga tudo direitinho, cuida bem dos meninos, paga toda a pensão, nunca atrasou um dia, paga até além, professor. Eu não tive juízo, falei, pois é, a vida deu a ela a bênção e ela jogou no lixo. E por isso que Jesus disse, não dê o que é santo aos cães, não dê o que é sagrado aos porcos, não atire pérolas aos porcos. Se você faz tudo certo e não tem valorização, o problema não é seu, o problema é do outro, do ingrato, daquele que não sabe reconhecer seu talento, suas qualidades. Um desorganizado não vai suportar um organizado. Quer ver uma coisa triste? Vestimenta. A vestimenta que você usa. O que você usa de roupa é o que você é. Se você usa uma roupa que não passe uma sensação de elegância, de seriedade, as pessoas não vão respeitar você. É a técnica do estelionatário. Ele sabe que se ele chegar no banco de terno e gravata, ele vai ser bem recebido. Enquanto que um honesto chegar de forma mais simples, o gerente vai dizer, espera um pouco. Se você está numa sociedade que julga pela aparência, cuide da aparência. Mas não é colocar a aparência em primeiro plano, mas cuide da aparência. Se vai morar lá no Oriente, na Arábia, onde usa turbante, use turbante. Mas não vem usar turbante aqui se você não tem essa cultura aqui. Se o casado tem que usar anel na aliança, no dedo anelar esquerdo, que use. Não, porque eu acho que eu não vou usar. E logo dizem, os maridos, me dá alergia. É alergia da irresponsabilidade. Ou melhor, ele tem alergia da responsabilidade. Não, o que importa é o que tem no meu coração, eu sei. Mas já que a sociedade exige, usa aliança. Porque aí você está dizendo para a sociedade, alguém confia em mim. Quando você usa aliança no dedo anelar direito, é o inverso, eu confio em alguém, é o noivo. Esquerda é, alguém confia em mim. Fica mais fácil. Mas se ele é casado, é professor, professora, e dá aula, e ele é casado e não tem aliança, qual é a impressão que se tem desse homem casado? Não vive bem com a mulher. Na hora da briga, ele pegou a aliança e jogou no lixo e falou, nunca mais eu uso. É sempre assim. Então vamos acabar com essa alergia espiritual ao que é responsável. Então existem detalhes, existem mensagens que nós passamos para a sociedade, que a sociedade interpreta. Quando o pai dá tudo para o filho, está dizendo o que para o filho? Você é um incompetente. Você é um incompetente. Uma vez uma mulher chegou para mim e falou, eu não entendo, não dou certo com meus casamentos. E ela quis saber por quê. Eu falei, você não dá chance?
você não é esposa dos seus maridos, você é mãe deles. E você não pode ser mãe do seu marido, nem você deve ser o pai da sua mulher, tem que ser esposa. É como o pai que quer ser amigo do filho, ou a mãe que quer ser amiga da filhinha. Vai apanhar do filho, vai apanhar do filho. Seja pai primeiro, para depois ser amigo. Mas primeiro seja pai, porque se você for amigo primeiro dos seus filhos, se prepare que você vai ouvir. Porque se a vida colocou esse papel de ser pai, de ser mãe, você assuma esse papel de pai e de mãe. Porque o papel não é de amigo, não é de irmão, não é de sobrinho, não é de neto, é de pai. Assuma o papel. Você é um excelente funcionário, faz tudo certo. Mas a empresa não valoriza. E você continua. E a empresa continua a não valorizar. O que você está fazendo nessa empresa? Não percebeu que tem que ir para outra empresa onde vai ser reconhecido? O que você está percebendo? Aí você começa a pensar que as pessoas são ingratas. Elas não são ingratas. É o nível de cada um delas. A mulher que quer separação, porque o marido quer estudar, o problema é que ela não tem nível para aquele tipo de gente, para conviver. O desonesto não suporta o honesto, do mesmo modo que o honesto não suporta o desonesto. Então, quais são as medidas de segurança que temos que tomar? As garantias. O indivíduo compra um carro, é um excelente motorista, segue rigorosamente as leis do trânsito, mas por que ele tem que colocar o carro no seguro? Porque tem gente que não segue as leis do trânsito. Tem gente que vai roubar ou furtar o carro dele, e o seguro vai cobrir. Por que o indivíduo faz seguro de vida? Porque viver é um risco. A qualquer momento, uma vez entope, pronto, lá vai ele. A pergunta é, quais são as medidas garantidoras de segurança e de garantia que estamos a tomar diante das nossas condutas lícitas? Quais são as medidas que estamos a tomar? Ó, meu filho, eu vou dar essa casa por enquanto a você, mas em 3 anos eu quero de volta, porque você vai trabalhar para ter sua casa. Vou pagar o aluguel até determinado momento. Ó, vou pagar a sua escola, mas vou dizer como é que vai ser a situação. Você vai fazer um serviço para mim. Não pague os boletos estudantis, as mensalidades dos seus filhos. Saca o dinheiro do banco, pega o boleto e manda o menino ou a menina para a fila do banco. Vá lá pagar. Porque ali durante a fila ele vai ficar olhando, papai e mamãe trabalham, olha aqui, quanto dinheiro. E é bom trocar até em notas pequenas, de 20, para ele sentir. R$500, 20, em nota de 20 é um negócio que pesa. Nossa, quanto dinheiro. Tadinho do papai e da mamãe. Mas o que é que a gente faz? Paga tudo pela internet. Vai no banco, paga tudo, o filho não vê. O estudante não vê que você está pagando. E ainda é reprovado. Aí você tem que pagar matéria suplementar. Pega o dinheiro, saca o dinheiro sim, vai lá comprar. Cheque, cartão não funciona, tem que ver o dinheiro. Ele tem que sentir. Eu aprendi isso com um amigo meu. Ele gostava sempre de notas pequenas, de 5, 10 reais, assim. Aquele monte de dinheiro, vai lá no supermercado, paga com esse dinheirão todo aqui. Na área de cartão. Ainda tinha o valor que podia. Mas para que o senhor faz isso? Para ele perceber o valor das coisas. Isso me lembra, eu já devo ter contado aqui, o empresário americano. Rico, um único filho, e ele disse ao filho, o filho desejoso, de administrar
as empresas do pai. Os irmãos devem conhecer essa história, verídica. Pai, eu quero trabalhar na sua empresa, eu fiz administração de empresa, agora eu quero administrar. Muito bem, meu filho. Mas eu só vou permitir isso se você trouxer $1.000, fruto do seu trabalho. Tudo bem, meu pai, pode deixar. Aí foi lá, pediu à mãe, mãe, me arruma aí $1.000. Aí a mãe, tomei. Aqui, pai, trabalhei, $1.000. Aí o pai jogou $1.000 assim na lareira. Você não trabalhou. Esse dinheiro você não adquiriu com trabalho. Eu quero com $1.000 aqui de fruto do seu trabalho. Aí o filho, um mês depois, pediu ao tio, me arruma aí $1.000. Aí foi lá, toma aí $1.000. Chegou para o pai aqui, pai, ó, $1.000. Ele jogou na lareira e falou, você não trabalhou. Eu quero $1.000 trabalhado. Eu falei, mas ele pensou, meu pai é um telepata, meu pai é um adivinho. Não tem como enganar o meu pai, vou ter que trabalhar. Aí ele arrumou um emprego numa estrada de ferro, bateu o pino no sol quente como esse. Esse que a gente está aproveitando aqui em Goiânia, vamos aproveitar o calor. E se tem gente que está insatisfeito com o calor, passa uns dias no frio. Isso me lembra um amigo meu, viveu no interior da Espanha, no local que é frio o ano todo. Depois veio para cá, e quando alguém reclama do calor, ele fala, não reclame do calor, porque você não sabe o que é o frio. Eu experimentava 10 graus abaixo de zero. Quando fala em calor com ele, fala, isso é blasfêmia, vai lá ver o que é o frio. Ele ficou traumatizado com o frio. Então vamos bem dizer o calor. Mas não vamos desconsiderar o ar-condicionado. Então o filho ficou um mês batendo o pino. Estrada de ferro, numa empresa de estrada de ferro. Um mês depois ele estava todo tostado, mão calejada, pegou os $1.000 e entregou para o pai, aqui pai. Aí o pai jogou na lareira e falou, não, pelo amor de Deus, não faz isso. Voou e pegou, se queimou, salvou todas as notas e disse, pelo amor de Deus, isso me deu muito trabalho para poder adquirir. Eu fiquei batendo o pino 30 dias. Aí o pai disse, agora você sabe o valor do dinheiro. Agora você sabe o valor do dinheiro, agora você tem condições de trabalhar e de estar aqui na minha empresa. Não negou ao filho a oportunidade, não negou ao filho, mas vai bater pino, vai saber o que significa $1.000. É assim que Deus quer que nós façamos. Orientação com sabedoria, exemplo com sabedoria, e peçamos ao Pai sabedoria, inclusive na prática da caridade. E aí vem o princípio do empreendedorismo, nunca ofereça algo sem perguntar se a pessoa aceita, porque quando a gente oferece algo sem que a pessoa peça, não se valoriza, já repararam? Nós somente valorizamos o favor que nós pedimos, aquele que veio de graça a gente fala, você deu porque você quis. Eu não pedi, ainda diz assim, eu não pedi, você pagou minha faculdade porque você quis, eu não pedi. Todo semestre pergunta, quer estudar ainda? A qualquer momento eu posso parar de pagar. Quer? Não, eu quero, meu pai, então tá bom. Para que não diga depois, você pagou minha faculdade porque você quis, eu não pedi. A não ser que a pessoa esteja em condições que não possa se manifestar, doente, alguma coisa assim. Fora isso, pergunta, aceita? Aceita? Aceita água? Aceita café? Aceita almoço? Aceita alimento? Não ofereça sem perguntar. E não dê se o indivíduo disser que não quer. Porque senão nós estamos fabricando um ingrato. E vamos sofrer por isso. Nós queremos tantas coisas. E aí? O Pai sabe o que é que nós precisamos, mas nós precisamos pedir a Ele. Cadê a humildade? Nossa, eu queria tanto que Deus me arrumasse um bom marido. Já pediu? Já sofreu? Já chorou? Senhor, por favor, me arruma a minha alma gêmea. Me arruma alguém que eu possa gemer junto, mas me arruma alguém.
Peça a Deus que Ele vai mandar. Agora, peça mesmo, querendo. Senhor, eu vou valorizar. Porque Deus sabe como é que trata os seus filhos. Ele sabe. Mas nós não sabemos como é que devemos tratar os nossos irmãos, filhos, pais, ascendentes, descendentes, amigos ou inimigos. E muitas vezes nós fazemos tudo certo, pensando que estamos a fazer tudo certo, e estamos provocando um grande mal para aquele indivíduo e, se brincar, para a humanidade inteira. Por isso, a necessidade da sabedoria, da oração constante, antes de todo o trabalho e depois de todo o trabalho. Pedir a Deus não apenas amor no coração, mas sabedoria, para que esse amor seja pleno e que não seja causa de dano a quem quer que seja. Senhor, me ajude a ajudar com sabedoria, porque essa é a verdadeira caridade. O socorro, o amor com sabedoria. Sem sabedoria, o amor pode ser um grande mal. Sem sabedoria, a ajuda filantrópica pode ser um grande mal. Sem sabedoria, o socorro pode prejudicar. E nós aprendemos isso nas obras de André Luiz. André Luiz, movido pelo sentimento de caridade, e os espíritos superiores dizem, não, ele está colhendo o que ele semeou. Dê a ele a oportunidade do despertamento. Então, meus irmãos, se chegamos aqui hoje nessa casa satisfeitos, porque estamos a fazer tudo certo, vamos sair mais satisfeitos ainda, porque agora vamos pedir a Deus sabedoria, para que esse proceder lícito não cause dano moral ou material a ninguém. Muita paz a todos.